Imagina se o maior herói da sua infância nunca tivesse sido um herói de verdade, e se tudo aquilo que você viu, todas as batalhas, todas as vitórias, fossem apenas o começo de algo muito mais sombrio? Ben Tennyson sempre foi lembrado como o garoto que recebeu um poder absurdo e decidiu usá-lo para salvar o mundo, alguém impulsivo, imaturo às vezes, mas com o coração no lugar certo. Só que existe uma pergunta que muda tudo: o que acontece quando alguém com poder infinito para de enxergar limites? No começo, nada parece diferente. Ben continua enfrentando vilões, salvando pessoas, sendo reconhecido como um herói, mas aos poucos, algo começa a mudar dentro dele. Não é algo visível de imediato, não é uma virada brusca, é algo silencioso, quase imperceptível. A sensação de poder começa a crescer. Afinal, ele não é mais um garoto comum, ele pode se transformar em qualquer coisa, qualquer criatura, qualquer forma de vida, qualquer nível de força. E isso começa a mexer com a mente dele de uma forma que ninguém ao redor percebe. O Unitrix não é apenas um dispositivo, é uma porta para possibilidades infinitas. Cada transformação não é só uma habilidade, é uma experiência. É sentir o que nenhuma outra pessoa pode sentir. E com o tempo, isso deixa de ser apenas necessário, e começa a ser desejado. Ben não quer mais se transformar apenas quando precisa, ele quer se transformar porque pode. Porque é bom. Porque faz ele se sentir superior. As missões começam a mudar. O jeito que ele luta muda. Ele para de hesitar. Onde antes existia dúvida, agora existe certeza absoluta. Onde antes ele buscava salvar todos, agora ele começa a calcular quem realmente importa ser salvo. Pequenas decisões começam a acumular, e cada uma delas afasta ele um pouco mais de quem ele era. Genvin Tennyson percebe primeiro. Ela sente que algo está errado, mesmo quando ninguém mais percebe. As conversas entre eles começam a ficar tensas, porque enquanto ela fala sobre responsabilidade, sobre limites, sobre consequências, Ben começa a enxergar aquilo como fraqueza. Na cabeça dele, ela não entende, ninguém entende. Porque ninguém nunca teve esse tipo de poder. E então acontece o momento que muda tudo. Não é uma grande guerra, não é o fim do mundo, é uma situação comum, uma batalha como tantas outras. Só que dessa vez, Ben toma uma decisão diferente. Em vez de conter, ele elimina. Sem aviso. Sem hesitação. Sem arrependimento. E naquele exato instante, algo dentro dele muda para sempre. Depois disso, não existe mais volta. Porque o problema não é o que ele fez, é o fato de que funcionou. Foi mais rápido. Mais eficiente. Mais fácil. E isso cria uma lógica perigosa na mente dele. Se eliminar é mais eficaz do que salvar, então por que não fazer isso sempre? O Unitrix, que foi criado com um propósito de equilíbrio, começa a ser usado como uma ferramenta de dominação. Ben começa a testar seus próprios limites, não só em batalha, mas em controle. Ele quer entender até onde pode ir, e descobre algo assustador: não existe ninguém capaz de pará-lo. Governos começam a observar. Organizações começam a estudar. O garoto que antes era visto como símbolo de esperança agora passa a ser tratado como uma possível ameaça global. Mas ninguém tem coragem de agir, porque todos sabem, se ele quiser, ele pode simplesmente desaparecer, ou pior, ele pode atacar primeiro. Antigos inimigos começam a sumir, não porque foram derrotados, mas porque foram completamente apagados. E isso cria um efeito inesperado. O mundo começa a ficar mais calmo, menos caos, menos ameaças, menos perigo. Só que esse equilíbrio não vem da paz, vem do medo. Ben começa a acreditar que está certo. Na visão dele, o mundo está melhor assim. Menos sofrimento, menos destruição, tudo sob controle. Só que esse controle tem um preço: liberdade. E na mente dele, isso é um preço pequeno demais para tudo que ele está oferecendo. Genvin Tennyson tenta mais uma vez. Talvez a última. Ela tenta alcançar aquele lado humano, aquela parte que ainda pode existir dentro dele. Ela lembra quem ele era, tudo o que ele já fez, tudo o que ele já salvou. Mas o problema é que,
na cabeça dele, aquilo tudo é passado. Uma versão inferior de si mesmo. Agora, ele não quer mais ser um herói. Ele quer ser necessário. Ele quer ser inevitável. E é nesse ponto que a linha entre herói e vilão simplesmente deixa de existir. Porque Ben não se vê como um vilão. Ele não quer destruição, ele quer ordem. Ele não quer caos, ele quer controle absoluto. E isso é exatamente o que torna tudo muito mais perigoso. O planeta inteiro começa a mudar. Decisões globais começam a ser influenciadas, não por governos, mas pela simples existência dele. Porque quando alguém tem poder suficiente para mudar tudo, ninguém mais realmente escolhe nada. E então surge a pergunta que ninguém quer fazer: existe alguma forma de parar alguém que pode ser qualquer coisa? Alguns começam a acreditar que a única solução seria destruir o Unitrix, mas isso levanta outro problema: e se isso não for possível? E se o dispositivo já estiver completamente integrado a ele? E se não existir mais separação entre o poder e quem ele se tornou? O universo, que antes era protegido por ele, agora começa a observar. Outras espécies, outras civilizações, todas começam a perceber que a maior ameaça não vem de fora, vem da Terra. Vem de alguém que um dia foi considerado um herói. E no meio de tudo isso, existe um silêncio estranho, porque não existem mais grandes batalhas, não existem mais grandes guerras, não existem mais vilões desafiando o sistema, porque ninguém quer desafiar alguém que já provou que pode vencer qualquer coisa no final. O mundo não acabou, ele apenas mudou. Se tornou mais estável, mais previsível, mais controlado. Mas também se tornou mais vazio. Porque sem escolha, sem risco, sem liberdade, o que realmente sobra? E talvez a parte mais assustadora de tudo isso é que, no fundo, ele acredita que salvou todo mundo. E agora a pergunta final não é sobre poder, não é sobre força, não é sobre quem venceria uma luta. A pergunta é: até onde você iria, se tivesse o poder de decidir o destino de tudo?